Como a fisioterapia pode ajudar na tontura e no zumbido? Hoje eu vou receber a fisioterapeuta Carol Rocha para conversar um pouco mais com a gente. Então, a fisioterapeuta Carolina Rocha está conosco hoje e eu vou fazer algumas perguntas para ela sobre dois tipos de problemas muito comuns no meu consultório em que a fisioterapia tem uma atuação essencial, que é o zumbido somatosensorial e a tontura proprioceptiva cervical. Basicamente, são problemas da região muscular e articular da cabeça e do pescoço que podem gerar como consequência tonturas e zumbido. Carol, explica um pouquinho mais pra gente como que é a conexão entre o ouvido e as estruturas do pescoço, da cabeça e como que isso pode causar problemas. Primeiramente, sobre o zumbido somatosensorial, existe uma via paralela à via auditiva, que é a somatosensorial, que leva informações do nosso corpo, de tato, temperatura, dor, pressão, propriocepção, e que se conecta em algum momento com a via auditiva. Então, é através dessa via, tratando músculos, articulações, depende dos achados naquele paciente, que a gente consegue acessar essa via auditiva, dando ali um alívio no sintoma zumbido. Perfeito. Então a Carol ela é especializada no tratamento de patologias aí da cabeça e do pescoço, por isso que temos muitos pacientes em comum e nesses casos, quando há esse tipo de disfunção, eu não consigo fazer um tratamento efetivo apenas com o uso, por exemplo, de medicações. As medicações às vezes são necessárias, mas a atuação da fisioterapia é até mais importante do que o tratamento medicamentoso. E agora eu quero saber, Carol, quando eu encaminho um paciente para você, como que é a sua avaliação inicial? Primeiramente tem toda uma entrevista, de como esse paciente se comporta no dia a dia, o estilo de vida, hábitos de vida, se pratica atividade física ou não, o sono, alimentação, a parte de intestino, que são fatores que influenciam no zumbido. E eu vou para avaliação física, que é onde eu vou avaliar os movimentos de cabeça, pescoço, mandíbula, ver se esses movimentos eles modulam esse som, esse zumbido. Então, o que é modular? Se vai mudar o volume, se vai alterar essa frequência. Também faço avaliação movimentos resistidos, eu coloco uma força, peço para o paciente fazer o movimento. Depois vou para a parte de avaliação de palpação de músculos do pescoço, mandibulares, de cabeça, intraoral. E também avalio se tem algum músculo que esteja com dor, tenso, e que também possa estar modulando esse zumbido. Perfeito. Então, para mim, no consultório, eu faço uma avaliação mais simplificada dessa parte muscular. Uma dica importante que o paciente pode sofrer de zumbido somatosensorial ou até de tontura cervicogênica é o fato de eu manipular essa região e desencadear sintomas. Então, manipulei uma região cervical, por exemplo, o músculo do trapézio, o paciente referiu tontura, é uma dica para mim de que as duas coisas podem estar conectadas. Assim como o zumbido. Quando eu palpo determinado ponto, o zumbido modula, ou seja, ele aumenta, ele diminui ou ele muda de frequência, muda de padrão, é uma grande dica que aponta para o lado justamente de problemas musculares poder estar causando todos esses sintomas. E depois, Carol, é importante também a gente lembrar que o tratamento não é uma sessão só, É um plano de tratamento. É um plano de tratamento em conjunto. A orientação técnica é minha, do que o paciente precisa ser mudado no dia a dia dele, hábito de vida, praticar atividade física, higiene do sono, que é muito importante, regrar a alimentação, cuidar do intestino. E no consultório eu vou para as práticas de terapia manual, tudo que tem que ser tratado de acordo com a minha avaliação, a parte articular, muscular, de pescoço, de cabeça, mandíbula. É o fisioterapeuta e o paciente em conjunto para tratar esse sintoma. Porque em pacientes com muita ansiedade, depressão, ele é um sintoma que persiste um pouco mais. Então tem que ter uma abordagem ampla de outros profissionais também atuando nesse sintoma. Bem regrado quanto à higiene do sono, cuidados com a depressão, com a ansiedade. Então é um período um pouco mais longo.
Perfeito. Às vezes a gente até precisa de auxílio, às vezes, de outros profissionais médicos, por exemplo, psiquiatra para controle de ansiedade, depressão. Às vezes a gente precisa desse tratamento multidisciplinar para ter um resultado legal. E outra coisa que a Carol fala bastante é sobre mandíbula. Então, disfunções também dessa articulação, que é a articulação temporomandibular, ATM, alteração de musculatura mastigatória, quem tem bruxismo, também pode estar envolvido nesse quadro, certo, Carol? Isso mesmo. Recebo bastante pacientes com tensões nessa região e tem uma influência muito grande mesmo no zumbido, em outras síndromes como tensor do tímpano também, mioclonias, por conta de toda a ligação anatômica e neuroanatômica dos músculos da mandíbula e esse músculo da orelha, né? Isso, perfeito. Então, a Carol citou aqui um outro problema, que também temos pacientes em comum, que é a síndrome tônica do tensor do tímpano ou as mioclonias, que nada mais é do que zumbido, do tipo bater de asas de borboleta, um clique, são crises de zumbido em que o paciente refere que escuta um tic-tic ou uma vibração do tímpano e pode também ser acompanhado ou não de sintoma de tontura. E aí o fisioterapeuta vai manipular, às vezes até fazer técnicas que a gente chama de agulhamento a seco, que já tem muitas pesquisas que mostram que essa técnica de agulhamento a seco é eficiente e traz melhora para os pacientes nesse caso, é como se fosse uma agulhinha de acupuntura, mas usada de uma forma diferente ali para desfazer esses nós, esses gatilhos musculares, de forma que o paciente consegue perceber aí uma redução do volume do zumbido, uma diminuição das crises, da intensidade da tontura, conforme for prosseguindo o tratamento, conforme for fazendo as sessões. E cuidar das outras partes do dia a dia, então do sono, né, como a Carol falou, da alimentação, do estresse, é fundamental para você ter um resultado sustentado, um resultado bom. Senão a Carol vai lá, desfaz a tensão e ao longo do dia a dia, dos hábitos ruins, essa tensão volta. Você vê muito isso, Carol? Bastante. Às vezes tem um período em que o paciente está passando por dificuldades na vida e de difícil manejo. Então, é bem difícil o controle da parte física. E também tem uma relação com a musculatura ocular, né, Carol? Você também, às vezes, faz exercícios relacionados à movimentação, à musculatura ocular, para ajudar esses pacientes. Isso, que é o zumbido gaze evoked. Então, a gente avalia os movimentos dos olhos. Se tiver influência também uma modulação nesse zumbido, é um indicativo que tem que ser tratado. E o paciente tem alguns exercícios, algumas tarefas para fazer em casa também? Tem. Eu gosto bastante, eles relatam bastante melhora, relaxamento quando usam a compressa morna na região de cervical alta. Ele tem também uma devida conexão neuroanatômica com a face, então relaxa a musculatura da face ao mesmo tempo e da cervical. E como a cervical alta tem bastante ligação com o zumbido, ajuda bastante nesse sintoma, na redução, no tratamento. E automassagens, que de forma mais simples eu passo para os pacientes para fazer em casa. Ótimo, então assim, para quem já pode sofrer desse problema, uma das dicas que pode ser aplicada com facilidade em casa é o uso de compressas mornas, né, nessa região aqui cervical, na região do pescoço, alguns tipos de massagem, mas também devemos ter cuidado, né? Porque as massagens, por quem não entende do problema, às vezes podem até causar crise, certo, Carol? Pode agravar, dependendo da intensidade de massagem, mesmo que a pessoa não tenha o zumbido, pode desencadear um zumbido. Técnicas manipulativas, thrust também pode desencadear tontura e zumbido num paciente que nunca tenha tido esse sintoma. Então, técnicas às vezes até semelhantes à quiropraxia, né? Ou às vezes eu pego muito paciente que fez tração cervical, que é assim, puxar a cabeça distante do tronco, às vezes pode dar um alívio, uma sensação boa na hora, mas se o paciente tiver algumas tensões, pontos gatilhos, também pode desencadear crise de tontura na hora dessa manipulação. Então, às vezes até em aulas de pilates, em outras práticas de exercício físico, o paciente pode apresentar uma piora temporária. Então, acho que a Carol, se você pratica exercício físico, mas a Carol também vai te orientar com relação ao tipo de exercício que você pode e que você não pode fazer. Certo, Carol? Certo, porque dependendo do exercício, principalmente de membros superiores, pode aumentar a intensidade desse zumbido e de tontura também.
por conta de toda a relação dessa musculatura com a cervical, as aferências. Gradualmente aumentando a carga, se for muito intenso, muda até uma melhor adaptação e com o tempo vai melhorando, né? Vai evoluindo nessa atividade física. Então tem casos que você orienta o paciente a dar um passo para trás, digamos assim, Sim. Diminuir a quantidade de exercício físico até que você trate, compense melhor e aí ele vai voltando aos poucos. Sim, tem casos de paciente, um único, foi mais evidente, que ele tinha bastante tontura quando trabalhava membros superiores na academia. Então fomos manejando, gradualmente ele foi melhorando, conseguiu evoluir na carga e com melhora do sintoma da tontura também. Carol, especificamente sobre o paciente com tontura cervicogênica, como que funciona a sua abordagem? Primeiramente eu faço a avaliação, devido a toda a integração do sistema proprioceptivo, né, somatosensorial da cervical, com o sistema visual e sistema vestibular. Eu avalio esse paciente em relação a esses sistemas. Como que está esse olho em relação ao cervical? Como que está essa cervical em relação ao sistema vestibular e o controle postural também? Dependendo das disfunções que esse paciente apresentar, eu vou tratá-lo de acordo com o que ele vai apresentar. A propriocepção cervical está ruim, então eu vou entrar com exercícios específicos para melhorar essa propriocepção. Os movimentos oculares estão ruins, então eu avalio essa motricidade ocular e trato conforme as alterações que esse paciente apresentar. Perfeito. Em termos da sua prática no dia a dia, você vê uma resposta assim mais rápida, mais evidente no paciente que tem tontura em relação ao paciente que tem zumbido ou é muito variável? Na minha experiência clínica, é mais rápido. A tontura a gente trata um pouco mais rápido, né? Que o zumbido. A impressão que eu tenho no consultório também é que a tontura cervicogênica responde um pouco mais rápido aí do que o zumbido, principalmente nos pacientes, né, Carol, que o zumbido é muito antigo. Quando é uma coisa recente, por exemplo, teve um acidente automobilístico, ficou com uma tensão ali cervical e é uma coisa aguda, a resposta tende a ser um pouco mais rápida do que zumbidos de longa data, que tem muitos anos, tensões mais crônicas, né? Isso, é uma questão que eu já oriento o paciente na avaliação. Uhum. Há quanto tempo você tem esse zumbido? Então já está crônico, então é um pouco mais de paciência. Demora um pouco mais para melhorar, mas é possível que a gente chegue a um momento em que o zumbido fique muito baixinho ou até desapareça, de forma que ele não atrapalhe a rotina, que você consiga ter uma concentração boa durante o dia, ajude a ter um sono aí mais reparador, menos ansiedade aí relacionada ao sintoma aí de tontura e zumbido, né? Isso. A tontura, dependendo do nível, ela é incapacitante. Isso gera uma ansiedade. Então também tem um quadro que alimenta, por exemplo, uma tensão muscular. Sim. A ansiedade pode aumentar um bruxismo e piorar a condição cervical e, consequentemente, o sintoma de tontura. Isso eu vejo muito no consultório, pacientes que já eram previamente ansiosos e aí aconteceu algum evento, algum momento da vida em que essa ansiedade, essa tensão piorou muito, isso se mistura com o zumbido e com o sintoma de tontura e o paciente piora muito. Então até a gente reverter, tratar tudo isso, demora um pouquinho. E o bom é que o paciente ele vai conseguindo entender isso durante a vida. Meu zumbido aumentou, mas é que eu fiquei estressado. Aconteceu isso, e eu percebi minha tontura, minha dor cervical, porque está associado a um fator de estresse, de ansiedade, alguma dificuldade que passou. Ótimo. E para sono, Carol, que a gente tem uma relação bem grande entre sono e esses sintomas. Tem alguma dica que você pode dar para os pacientes de como melhorar, que postura que seria melhor, travesseiro, alguma coisa que você costuma orientar? O sono, eu acho que ele está mais associado com as questões emocionais. Então, manejo de ansiedade, criar uma rotina, uma higiene do sono é mais importante. Eu vejo muita dificuldade nesses pacientes. Então, procurar profissionais que trabalham com o sono, verificar o que está acontecendo, se tem uma apneia, o que pode estar interferindo nesse sono, na qualidade. Perfeito. Então, o paciente precisa dormir bem, porque alguns relatam que
são acordados pelo zumbido, por exemplo. O zumbido me acorda durante a noite. E não é bem isso, o zumbido não é capaz de te acordar. Você acorda por algum outro motivo e aí então volta a perceber que o zumbido está lá. Então precisa tratar o sono também, investigar às vezes distúrbios respiratórios associados para ter uma melhora sustentada. E Carol, tem mais algum recado, alguma coisa que você gostaria de falar, deixar para os pacientes? É importante entender que a técnica, né, o fisioterapeuta está ali, mas é que ele precisa ter paciência e cumprir com todas as orientações, porque o corpo é todo integrado. Então, o sintoma zumbido, ele depende de outros fatores que estão alimentando esse zumbido, não só a parte muscular, não só, às vezes, um déficit auditivo. Tem todo um organismo aí influenciando nesse sintoma. Então, o melhor caminho mesmo é mudar a qualidade de vida, buscar bons hábitos de atividade física, alimentação, um bom sono. Eu sou exemplo porque eu tenho zumbido. Então, a minha rotina de atividade física me fez dormir mais cedo para poder acordar mais cedo e me alimentar melhor para ter um rendimento melhor na academia. Meu zumbido tá tranquilo. Exatamente, já temos a prova viva aí de que os hábitos, mudança de hábitos também gera frutos muito positivos. E eu gosto muito, a gente tem alguns pacientes aí, bastante pacientes em comum que eu costumo encaminhar para Carol, porque eu acho que ela tem essa visão mais integral do paciente, não só de fazer o papel dela de desfazer as tensões musculares, mas também tem todo um processo de orientação e aconselhamento que é muito importante para o paciente com zumbido, para ele também tomar as rédeas do seu tratamento e entender que ele também precisa participar, que não é só um medicamento milagroso ou uma sessão com a fisioterapeuta que vai resolver todo o problema. Você precisa, de fato, se apropriar do seu problema e fazer toda uma mudança mais profunda no seu dia a dia para ter uma melhora significativa, né? Isso, exatamente. Obrigada, Carol. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Obrigada.